Fim de papo, São Paulinos. Acabou agora. São Paulo 1, Botafogo 0. Um jogo que foi mais tranquilo do que eu esperava, né? Botafogo é uma excelente equipe. São Paulo jogava em casa. A torcida mais uma vez compareceu, né? Domingão aí, eu acho. O horário nem era tão ruim, né? 5h30 da tarde o jogo. Mas, enfim, a torcida compareceu, mas era um jogo difícil. Botafogo é uma excelente equipe. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, não é à toa, né? Com investimento, ou seja, está passando um momento difícil. Se eu não me engano, agora, meio de semana, eles foram eliminados da Copa do Brasil, né? Pelo rival deles, o Vasco, mas é uma excelente equipe. E o São Paulo soube controlar muito bem esse jogo. Agora se coloca definitivamente na briga pelo G4. São Paulo está a 3 pontos do Mirassol, que abre o G4, né? Mirassol agora com 38, São Paulo com 35. É bem verdade que todos os times à frente do São Paulo têm jogos a menos, precisam ser feitos, né? O próprio Botafogo mesmo tem 2 jogos a menos. O Bahia tem 3 jogos a menos, acho que joga hoje ainda ou amanhã, não sei. E todos os times que estão à frente de São Paulo têm jogos a menos. O São Paulo é um dos poucos times aí que jogaram, que está em dia com o calendário, né, do Campeonato Brasileiro. Mas é problema deles, eles têm jogos para fazer, eles precisam ganhar para abrir pontos. Se não ganhar, nós estamos chegando. E vamos falar do jogo. Saudoso Dineno fez o gol. Se eu não me engano, é o primeiro gol dele com a camisa de São Paulo. Tomara que dê certo, né? O São Paulo precisa de todo o elenco. Hoje, eu não sei, né? O Enzo Dias saiu sentindo uma dor. Entrou o Wendel, que não sei se jogou no sacrifício ali no final do jogo, que na primeira bola que ele pegou, ele arrancou, deu um passe para o Rigoni, se eu não me engano, que quase fez o gol, mas no lance ele sentiu também. Achei que a gente ia perder os 2 laterais esquerdos. O Caleri provavelmente não volta esse ano, o Rian também não volta esse ano, ou seja, o São Paulo precisando, né, de todos os jogadores aí, pelo menos uma fase boa, né? Uma fase guerreira, uma fase iluminada. E hoje foi a vez do Dineno, né? Cruzamento do Enzo Dias, logo aos 6 minutos. O Dineno aproveita, antecipa ali, vem por trás da área, antecipa o goleiro, toca para dentro do gol, 1-0. E o jogo foi se encaminhando de uma maneira muito tranquila, né? Não que o São Paulo foi absoluto, que teve várias e várias chances de gol, pelo menos não no primeiro tempo, né? Mais para o final do segundo tempo, quando o Botafogo se abriu mesmo e começou a atacar de fato com todos os jogadores, as mudanças tendo feitas, o São Paulo começou a ter mais chances nos contra-ataques, né, com o próprio Rigoni, que também estreou, né, hoje dia de estreias, né, vamos falar delas. Mas enfim, o jogo foi se desenrolando ali, um jogo controlado pelo São Paulo não sofreu sustos, só para o fim do segundo tempo que o Botafogo foi chutar no gol. Se eu não me engano, era quase 40 do segundo tempo, o Botafogo tinha 3 finalizações e nenhuma no gol. Ou seja, um jogo que o São Paulo controlou bem. O Botafogo estava com bons jogadores ali. Os botafoguenses que possam estar assistindo esse vídeo, né? Eu acho que o Botafogo foi com força máxima, né? Para esse jogo. O Botafogo que precisa também se garantir na Libertadores no ano que vem. Então, precisa formar pontos aí no Brasileiro. E o São Paulo soube controlar muito bem esse excelente time do Botafogo. E o primeiro tempo foi se encaminhando, né? De uma maneira muito controlada pelo São Paulo. Na verdade, todo jogo foi assim, né? Acaba o primeiro tempo, vem o segundo tempo e o São Paulo volta melhor. Parecia que o São Paulo estava sempre bem mais próximo de um segundo gol do que o Botafogo de empatar o jogo. E gostei muito da atuação do São Paulo. Hoje teve a estreia do Rafael Tolói, né? Chegou ali, acho que ele chegou para ser um titular da zaga. Tolói que teve uma carreira brilhante na Atalanta, né, da Itália, um cidadão italiano, né, ele é naturalizado italiano, jogou pela seleção da Itália, ele é um ídolo no Atalanta, né, mais de 300 jogos lá, e um jogador criado, né, revelado pelo São Paulo, que volta às suas origens hoje, e faz uma boa estreia, uma estreia segura, mostra o talento que todos sabem que ele tem, né, apesar de ter já uma idade avançada, um jogador que vai ser fundamental, né? O São Paulo que estava que tem um elenco reduzido e cheio de jogadores aí no departamento médico, toda aquisição é importante.
E o Tolói chegou para somar, para agregar, e acredito que ele vá ser titular. Fez uma estreia interessante. Não lembro de ele cometer erros, assim como eu não lembro de nenhum zagueiro de São Paulo cometer erros, nem o próprio Rafael, né? Já deixo toda a zaga de São Paulo ali com nota 8, 9 ou 10, né? Nota alta, porque foram muito bem, não sofreram sustos e souberam controlar a partida, né? Isso inclui também Cédric, que começou jogando, e o próprio Enzo Dias, que foi quem deu o passe para o Dineno fazer o gol. Então, tudo certo na zaga de São Paulo hoje. Hoje não tem muito o que reclamar, né? O meio-campo composto por Alisson e Pablo Maia, e Rodriguinho, se eu não me engano. Os três também jogaram muito bem. O Alisson e o Pablo Maia dominaram o meio-campo. Foi o diferencial do jogo hoje, na minha opinião, né? Gostaria de saber a opinião de vocês. Aproveitem e já se inscrevam no canal, deixe seu like aí e comentem aí o que vocês acham que foi o principal motivo dessa vitória de São Paulo em cima do Botafogo, né? Para mim, foi o meio-campo que dominou o jogo. O Alisson, o Pablo Maia e o Rodriguinho jogaram muito bem. Rodriguinho que saiu depois no final do segundo tempo para a entrada do Luan, que entrou muito bem, com muita vontade. Esses dias eu vi uma entrevista do Luan, né, falando que ele ficava na porta do CT, pedindo uma chance para o Zubeldia, né, o técnico da época, para poder jogar, para poder ser reintegrado ao elenco, ligar para o Belmonte, confessando que ele cometeu erros e que teve um momento de desespero ali. Acredito que ele está agarrando essa oportunidade com unhas e dentes, e hoje, mais uma vez, ele entrou muito bem. Quase fez um gol agora no final do jogo. Então, parabéns para o Luan e para todo o meio-campo do São Paulo. O time que começou jogando, e depois, com a mudança, o São Paulo continuou dominando o Botafogo e controlando o jogo, na minha opinião. No ataque, São Paulo com o Dineno e com o Tapia. Olha o ataque do São Paulo. Começo do ano, né? Tinha Caleri, Rian Francisco, quem mais? Ferreirinha. Esse era o ataque de São Paulo. Quem ia imaginar que agora, 14 de setembro de 2025, um jogo importante desse, contra o Botafogo, o ataque de São Paulo seria Dineno e Tapia, né? Dois jogadores que nem estavam no elenco no começo do ano, mas que jogaram razoavelmente bem. O Tapia saindo mais pelas laterais, o Dineno um homem mais centralizado, e não tem como negar que foram bem, né? Principalmente o Dineno, autor do gol, que deu essa vitória de São Paulo, se infiltrou bem ali no cruzamento do Enzo Dias, se infiltrou bem no meio da zaga do Botafogo, antecipou o goleiro, tocou para dentro, logo aos 6 minutos, deixando o jogo muito tranquilo, né? E vitória, diria, maiúscula do São Paulo, contra esse excelente adversário que é o Botafogo. Essa vitória, mais do que os 3 pontos, coloca o São Paulo diretamente na briga pelo G4. Eu acho que São Paulo briga nesse campeonato. Nunca achei que São Paulo seria rebaixado. Poderia sim, se continuasse com o Zubeldia e com o time desalinhado do jeito que estava, brigar numa parte de baixo da tabela, mas acho que São Paulo não era time para ser rebaixado mesmo com o Zubeldia. E agora com o Crespo ajeitando o time, azeitando ali todo mundo, acredito que o São Paulo briga pelas vagas na Libertadores, e vaga direta, né? Não é ficar em sexto, não, é ficar de quarto, terceiro, até mesmo segundo colocado ali dá. Ainda temos várias rodadas, né? Temos 15 rodadas pela frente e dá para o São Paulo angariar, buscar, farmar mais posições aí na tabela. No momento somos o 7º, estamos com o mesmo número de pontos do próprio Botafogo, 35 os dois, né? Como eu disse, o São Paulo tem mais jogos que todos os times que estão acima do São Paulo na tabela, mas estamos chegando, estamos ganhando. Como eu disse, o São Paulo nos últimos 11 jogos ganhou 8, empatou 2, perdeu 1, um aproveitamento excelente do Crespo, né? Que perdeu 2 jogos só desde quando voltou no Campeonato Brasileiro. A estreia contra o Flamengo e a penúltima rodada, né? Que jogou contra o Cruzeiro. E um jogo que o São Paulo não foi mal, mas perdeu, faz parte do jogo. Mas vem de 8 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eu acho que está excelente, né? Isso me põe até um questionamento. Se o São Paulo tivesse trocado de técnico, assim que começou a dar sinais que o Zubeldia tinha perdido a mão com o elenco, será que o São Paulo não estaria brigando pelo título brasileiro? Comenta aí, o que vocês acham? Se o Crespo tivesse vindo antes? Ou é só uma fase mesmo, que o São Paulo está dando sorte, vocês atribuem isso à sorte, atribuem isso à, sei lá, à fase de alguns jogadores? Eu não sei. O São Paulo continua super desfalcado.
o Lucas e o Oscar, os principais jogadores de São Paulo, praticamente não jogaram com o Crespo, e o São Paulo, classificado na Libertadores, foi desclassificado de maneira humilhante, é verdade, na Copa do Brasil, mas está chegando nas primeiras colocações ali no Campeonato Brasileiro. Muito bom essa passagem do Crespo no São Paulo nesse começo de trabalho, né? Eu atribuo a mudança do comando técnico mesmo, essa melhora do São Paulo. Para mim, essa é a razão. O Crespo que veio na sua primeira passagem em São Paulo, tirou São Paulo da fila, ganhamos um paulista, ele foi, ganhou cancha, ganhou experiência, voltou mais maduro como técnico e agora está fazendo um dos melhores trabalhos aí do país desde a sua volta, né? Essa é a minha opinião, gostaria de saber a opinião de vocês. E para finalizar, já falamos do São Paulo, já falamos do time, de como foi a zaga, o meio-campo, o ataque do São Paulo, falamos de alguns jogadores que entraram, né? Eu dou um destaque para o Luan, que está entrando com muita vontade, mas também quero destacar a volta do Wendel. O Enzo Dias sai sentindo dores ali, né? Entra o Wendel, voltando agora, né, de lesão, e na primeira arrancada que ele dá ali, ele até toca a bola com o Rigoni, quase faz um gol, né? Rigoni que também estreou, vamos falar dele. Mas o Wendel já sente, cai no chão, parece que ele termina o jogo meio que no sacrifício. Não sei se o departamento de São Paulo, mais uma vez, recupera mal o jogador. E em 5 minutos que ele estava em campo, já voltou a sentir. Não sei se ele acabou no sacrifício. Estou pedindo a Deus para que não, porque o São Paulo não tem escapatória, né? Tá recorrendo a jogadores da base, tudo porque o departamento médico de São Paulo vive lotado, muitas lesões, não dá para entender, é o clube que mais tem lesão da Série A até durante o ano, né? O São Paulo é o clube que mais vem tendo lesões da Série A, vocês podem pesquisar isso, e não era para ser, né? Eles falam tanto do Refis Plus, fala do seu departamento médico, da toda a estrutura, mas não é o que parece. E preocupa muito, pelo menos eu fico muito preocupado com esse sacrifício que o Wendel fez para terminar o jogo. E, claro, o Enzo Dias também saiu sentindo, né? E, mais uma vez, terminamos o jogo ganhando, mas com algumas preocupações aí em termos de lesão. Tivemos a estreia do Rigoni, que retorna também, né, para o São Paulo. Quase fez o gol, entrou com estilo Rigoni, né? Ele sempre foi finalizador, não é um jogador de uma extrema velocidade, apesar de ser um jogador rápido. Um jogador identificado com a torcida. Eu gosto muito do Rigoni, na primeira passagem dele. Se eu não me engano, ele estava naquele time do Balsa, que chegamos à semifinal numa Libertadores, 2016, né? Não sei, posso estar falando besteira, gente. Se tiver, vocês desconsideram. Mas eu gosto muito do Rigoni. Gostei da recontratação dele, apesar de ser mais um jogador em idade avançada, em que o São Paulo vai investir um dinheiro e não vai ter retorno financeiro. Tomara que tenha retorno técnico, né? Que é o que o São Paulo precisa. Mas gosto muito, entrou com vontade, deu 2 chutes no gol, no alvo, quase fez um gol de fora da área e depois uma arrancada dele, né? Numa dessas daí, chutou a bola na trave, né? Na hora que eu estava assistindo pelo computador, né? Pelo YouTube, pela GE TV. E pareceu que a bola tinha entrado, saí comemorando aqui, mas não foi, bateu na trave. Ótima estreia do Rigoni, ótima estreia do Rafael Toloi. E um bom jogo do time, um jogo tranquilo contra esse difícil Botafogo, um time que é excelente, né? Hoje é um time top aí do Brasil, né? Lutando com o Flamengo, Palmeiras e o próprio Botafogo ali entre melhores elencos, né? Só coisas boas para falar hoje. Retorno, né? Depois de 12 dias parados, voltar com vitória no domingão para a gente ter pelo menos uma semana, até o meio de semana no jogo mais importante do ano até então, contra a LDU no Morumbi, né? Se eu não me engano, é quarta-feira que São Paulo enfrenta a LDU, primeiro jogo, não é no Morumbi, na verdade, joga contra a LDU lá, né? Fora de casa. São Paulo decide no Morumbi por ter feito melhor campanha. Joga lá, o jogo da vida. Tomara que São Paulo... Bom, a gente vai falar desse jogo chegando lá, né? Então é isso, pessoal. Ganhamos, que esse jogo traga confiança para o jogo mais importante do ano, que é contra a LDU fora de casa. Primeiro jogo das quartas de finais da Copa Libertadores, que é a nossa obsessão, não nego. Já temos 3, mas ainda continua sendo a obsessão do São Paulino, o campeonato que nós mais nos identificamos, né? Libertadores da América.
Essa vitória coloca o São Paulo definitivamente na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Dá moral para o próximo jogo, que é o jogo mais importante, como eu disse, e que traz expectativas boas aí em relação à montagem de time do elenco com o Crespo, a recuperação de alguns jogadores, que é o caso do Luan, do Wendel, das estreias, né? Rafael Tolói, o Rigoni, né? Acabei de falar, e a estreia em forma de gol, né? Do atacante de Neno, o Tapia jogando bem e o time ali se encontrando, né? Nessa formação com 3 zagueiros. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Que todos tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, deixa o like. Uma semana abençoada a todos. Quarta-feira a gente volta para falar de São Paulo e LDU e São Paulo, tá ok? Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Fui!